Bem-vindos ao Debate, a nosso espaço dedicado à troca intelectual rigorosa e, claro, à análise de múltiplas perspectivas. Olá! É excelente estar aqui de novo para mais uma discussão. E hoje a gente vai começar com um exercício de imaginação, tá? Pensa no seguinte cenário. Você está tipo andando na rua e se depara com um prédio em chamas. Nossa, um caos total. Pois é, caos total. Você ouve gritos, vê aquela fumaça escura subindo. Qual é o seu primeiro instinto, né? A moralidade humana básica exige uma ação instintiva. Sim, claro. Tirar as pessoas de lá o mais rápido possível. Exatamente. Se arromba a porta, ninguém em sã consciência para ali na calçada, cruza os braços e, abre um projeto arquitetônico para estudar os materiais do prédio. Uhum. Você age, porque a urgência dita a ética ali. O relógio é, de fato, o seu maior inimigo. Olha, é uma imagem muito poderosa, sem dúvida. Mas, vamos pensar um pouquinho nas consequências reais desse tipo de resgate puramente instintivo. Como assim? Bom, e se a porta que você decide arrombar num impulso criar tipo uma corrente de ar súbita? Isso alimenta o fogo, causa uma explosão, o famoso backdraft. Ah, certo, entendo. E se, na sua pressa heróica e, assim, totalmente sem conhecimento estrutural, você acaba desmoronando o teto? E pior, desmorona sobre as exatas pessoas que você queria salvar. A pressa sem compreensão do ambiente costuma ser fatal, não heróica. Mas é justamente nessa linha finíssima, sabe, entre a urgência inegociável da ação e essa precisão da preparação que a gente vai operar hoje. Com certeza, é o cerne da nossa questão. E o nosso ponto de partida para isso é um material muito robusto. As Almas de Missiologia do professor José Márcio Lacerda. Sim, um acervo incrível. Exato, é um trabalho protegido por direitos autorais, copyright 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E quando a gente mergulha nesse texto de 2 décadas, a gente acha uma tensão formidável. Que é basicamente o nosso debate de hoje. Isso, a essência do mandato missiológico deve ser compreendida como um imperativo teológico de urgência universal, tipo a necessidade imediata de salvar essa geração. Ou a força verdadeira está na adaptação cultural? Usando a antropologia e a sociologia, né? Sim, para garantir que a mensagem não seja distorcida. Como defensora dessa primeira visão, eu leio o material e vejo que o núcleo da missiologia é, acima de tudo, obediência urgente. O foco é o verbo ir. Bom, eu abordo esse mesmo material por um ângulo bem diferente. É mesmo. Sim, a minha visão é que essa urgência, que sim, está inegavelmente no texto, ela é secundária em relação à precisão conceitual e cultural. Peraí, secundária. Porque o professor Lacerda deixa claríssimo que se a gente não usar as ferramentas da história e da antropologia, a gente cai no chamado evangelho antropocêntrico. Sem sociologia, a missão fica ativamente contraproducente. Bom, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha muita familiaridade com os termos, a gente precisa estabelecer a mecânica da missão segundo o texto. Sim, é fundamental. O autor vai lá na etimologia, sabe? A palavra vem do latim mito, que significa enviar, mas ele descreve uma transição histórica que, para mim, prova a urgência. A transição de testamentos? Isso. No Antigo Testamento, a dinâmica era centrípeta, igual à força centrípeta da física, que puxa para o centro. Deus se manifestava localmente em Israel e o resto era atraído para lá. Perfeito. Só que no Novo Testamento ocorre uma ruptura tectônica, sabe? O modelo passa a ser centrífugo. É uma explosão que lança a igreja para fora, para as bordas do mundo. Certo, movimento de saída. E na prática, o Lacerda resume isso no tripé ver, orar e ir, a sigla VOI. E a ênfase no ver, essa visão de que o mundo está perecendo, é o gatilho. Ele escreve textualmente que os trabalhadores devem se apressar porque esta geração estará perdida. É uma linguagem bem forte. Sim, e não deixa margem para academicismos demorados, entende? Ele descreve uma operação de resgate espiritual em tempo real. É fascinante essa mecânica, confesso. Mas um motor potente sem um volante, tipo
só te joga contra o mumo com mais força. Como assim contra o muro? Olha, o movimento centrífugo lança a igreja para fora. Mas para onde exatamente? E como? O simples ato de enviar pessoas não basta se a gente não compreende profundamente o que estamos enviando. Mas a mensagem já está dada. Sim, mas como o destinatário decodifica isso do outro lado? Por isso o autor define a missologia como uma abordagem interdisciplinar. Ele exige a sociologia e a antropologia como aliadas. Mas como suporte, não como barreira. Não como barreira, mas como filtro essencial. Ele gasta uma energia enorme alertando contra o evangelho antropocêntrico, né? Aquela mensagem enfocada só no conforto humano, tipo, venha e fique rico. O foco nos tesouros terrenos, sim. Exato. Se o objetivo fosse só velocidade pura, a antropologia seria um obstáculo mesmo. Mas se você não entende a cultura, o missionário cruza o oceano só para exportar sua própria cultura materialista. Mas a teologia resolve isso. Mas embrulhada num vocabulário religioso, sabe? O desafio real não é a logística de colocar alguém no avião, é a integridade da mensagem lá na ponta. Olha, eu discordo frontalmente dessa premissa, porque eu sinto que isso acaba domesticando a radicalidade geográfica da coisa. E aqui a gente entra no nosso primeiro ponto de atrito de verdade. Alcance geográfico contra contexto sociológico. Isso. Lacerda enfatiza que o mandato virou global e transcultural para todas as nações. Ele até usa a figura do embaixador. Sim, o representante em terra estrangeira. Exato. Pensa nas relações internacionais. O embaixador é alguém que deixa o conforto do seu país soberano para ir fisicamente para um território estrangeiro. Tem que cruzar fronteiras objetivas no mapa. Tem etnias que nunca ouviram a mensagem. Se a gente dilui a palavra transcultural para significar apenas qualquer diferença social na nossa rua, a gente perde o ímpeto de ir aos confins da Terra. O problema desse argumento é que ele cria uma dicotomia que não existe no texto. O Lacerda não ignora a geografia, mas ele redefine o que é fronteira. Redefine como? De forma muito mais precisa que só quilometragem. Ele escreve assim, abro aspas, onde existe um coração sem Deus é um campo missionário. Ele derruba essa ideia de que missão é só pegar voo para a Ásia ou África. Mas isso enfraquece o envio, não acha? Não, porque o trabalho transcultural acontece na nossa própria casa. E por que isso importa? Para quem está nos ouvindo, cruzar a rua numa cidade tipo São Paulo ou Nova York pode ser um salto transcultural gigantesco. Maior que ir para outro país? Em termos sociológicos, sim. Pensa num executivo da Faria Lima e num adolescente da periferia. A distância na visão de mundo deles é um abismo antropológico, entende? As realidades são diferentes. Você não precisa de passaporte para cruzar essa fronteira, mas precisa desesperadamente da sociologia. Se você não souber traduzir a mensagem para aquele executivo, você pode estar do lado dele, mas vai estar falando grego. Mas veja bem, percebe o risco enorme dessa relativização? Se a gente tratar a nossa sala de estar e um país distante, totalmente isolado, com o mesmo peso estrutural, a gente dá uma desculpa perfeita para a inércia? Desculpa para não viajar, você diz. Exato. Não seria usar a sociologia como um escudo intelectual? É muito mais confortável dizer, estou fazendo missões com meu colega de escritório, do que assumir o sacrifício de deixar tudo para trás. Sim, entendo o seu receio. O texto fala em todas as nações porque existe uma disparidade óbvia de acesso no mundo. Nivelar o nosso vizinho com um povo não alcançado enfraquece o movimento centrífugo que discutimos. Eu compreendo esse medo da inércia, mas vamos inverter a lógica. Você já considerou que o deslocamento geográfico, sem o deslocamento sociológico, vira só turismo religioso? Turismo religioso, isso é meio duro. Mas pensa na sua metáfora do embaixador. O que acontece se ele chega no país, recusa aprender os costumes, ignora a história política e fica só gritando as leis do próprio país na praça pública? Bom, ele falha na missão dele. Exatamente. Ele é expulso ou ignorado por ser ineficaz. A questão não é nivelar por baixo, é reconhecer a complexidade de se comunicar. O que nos leva ao problema do tempo. Como a gente lida com o relógio, já que você defende que a urgência dita o ritmo? Sim, a urgência dita porque a janela de oportunidade é finita. E o texto traz uma citação bíblica que é belíssima e aterradora, lá de João 4,35. A passagem da colheita. Isso. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão embranquecidos, prontos para a ceifa.
Na agricultura, se o trigo fica branco, ele já passou do ponto verde, secou e está no ápice para colher. Se demorar, estraga. Se você esperar mais uma semana para, encomendar uma análise de solo, o trigo cai, apodrece e se perde. A metáfora exige ação no presente. Certo. Entendo a metáfora. Ficar anos numa biblioteca debatendo sociologia vira uma paralisia por análise. Volta ao meu prédio em chamas numa crise. A execução imperfeita e imediata é infinitamente superior ao plano perfeito que não sai do papel. Olha, a sua analogia do prédio é boa, mas ela falha porque não leva em conta o como da coisa. Vamos seguir com a imagem dos bombeiros até o fim? Vamos lá. Os bombeiros não abrem a planta do prédio durante o incêndio, verdade. Mas eles passam anos estudando o comportamento térmico, mecânica dos fluidos, antes de o alarme soar. Sim, como treinamento prévio. Por quê? Porque entrar no escuro sem entender a física do fogo mata todo mundo. E na missologia do professor Lacerda, o estudo histórico e antropológico é a nossa física do fogo, entende? Mas ele não põe a antropologia acima da ação. Ele diz expressamente que a igreja deve preparar, ensinar essa palavra. Sem preparo, a gente cria o evangelho antropocêntrico. O missionário vai cheio de urgência, não entende a cultura e confunde as bênçãos econômicas do Ocidente com a mensagem de Cristo. Ah, entendi o ponto da distorção materialista. Ele prega riqueza porque a cultura original dele valoriza isso. As pessoas só adotam o materialismo cristão. A urgência sem precisão entrega um produto defeituoso. A sociologia impede que a gente exporte a nossa cegueira cultural. Realmente, esse mecanismo de distorção é um perigo que o autor condena com força. Quem junta tesouros terrenos está errado para ele. Mas, peraí, a solução principal do texto não é acadêmica, é espiritual. Espiritual em que sentido? Lembra do orar na sigla VOI? Orar. O Lacerda enfatiza que o segredo é orar. É rogar ao Senhor para enviar trabalhadores, e ele levanta os homens de qualidade certa. Sim, o chamado divino. A garantia definitiva de que o missionário não vai pregar um falso evangelho não é um diploma de antropologia. É a submissão ao Espírito Santo que desce sobre a igreja. Eu concordo com a dependência espiritual, mas... Mas veja o perigo do seu argumento. Muita sociologia corre o risco de secularizar a missão, tratando conversão como mera engenharia social e não como um milagre. Não me convence que o rigor intelectual seja inimigo do espiritual. O autor jamais os coloca em oposição. Ele diz que Deus envia, mas logo junta isso com a nossa responsabilidade de preparar. Preparar teologicamente. E antropologicamente. Estudar antropologia não é secularizar, é honrar a complexidade da pessoa humana. Negligenciar como o outro pensa é desumanizar quem está te ouvindo, tratando a pessoa como um recipiente vazio. Mas a mensagem preenche o vazio. Mas o falso evangelho do homem prospera exatamente onde tem preguiça teológica, onde a pessoa não separou a verdade eterna dos próprios desejos de consumo. O antídoto do professor é o ensino robusto, que requer ciência social de suporte. Bom, isso nos encaminha direto para um debate sobre quem carrega esse fardo todo, né? Já que falamos de fronteira, urgência e preparo. Sim, a figura do missionário em si. E tem uma declaração no currículo do professor Lacerda que é a espinha dorsal dessa identidade. Ou ele é missionário ou ele é um impostor. Nossa, essa frase é forte. É um raciocínio binário implacável, sabe? Não tem área cinza para espectador. E isso valida a urgência da ação que eu defendo. Você liga isso à ação de propagar. Sim, o texto fala que a mensagem deve ser transmitida, deixar transbordar, a ação palpável de ir é o que valida a crença. Se você não está, de alguma forma, indo, a sua identidade cristã é de um impostor. A frase é um soco no estômago, eu admito. E aceito a premissa de que o chamado é de fato universal, todo mundo está convocado, mas... Mas você discorda de como se cumpre. Eu discordo da definição do verbo ir. O Lacerda nos dá uma chave quando diz que a missão envolve não só palavras, mas comportamentos. Certo, coerência de vida. O que define o impostor não é só a ausência de panfletagem, é a ausência de coerência ética. Se fosse só correr contra o tempo e falar, era fácil não ser impostor.
Era só ligar um alto-falante na praça e ir para casa. Mas o texto exige falar também. Sim, mas exige rejeitar o materialismo da nossa própria sociedade como ferramenta missiológica. Evitar viver para juntar tesouros é o trabalho em si. Mas, pô, olha o perigo de focar só nesse comportamento interno. Isso facilmente vira uma justificativa para o silêncio confortável, entende? Silêncio confortável? Como assim? Sabe o clichê? Ah, eu prego com a minha vida. Fica muito fácil usar isso para evitar o constrangimento de compartilhar a mensagem num ambiente hostil. Ah, usar o comportamento como desculpa para não falar. Exato. O Lacerda usa verbos vocais: anunciar a boa nova, pregar, ensinar. O missionário carrega uma notícia. Se a gente ficar só numa paralisia reflexiva, tipo, se consertando internamente para sempre, a transmissão nunca acontece. A transmissão é importante, claro. A coerência de vida é a base, mas ela não substitui a urgência de entregar a notícia externa de forma ativa. Eu não proponho um substituto silencioso de jeito nenhum. Meu argumento é que a palavra destituída de comportamento correspondente é só ruído. Ruído? Pior que ruído, é uma dissonância cognitiva insuportável para o ouvinte. Quando o autor critica os benefícios do homem, ele aponta a crise atual. O maior desafio hoje não é aprender mandarim, é ter humildade intelectual. Humildade para não ser impostor na própria cultura? Exatamente. Não transformar Jesus num amuleto de sucesso financeiro. Isso exige entender como a cultura de consumo cooptou o seu próprio coração, antes de tentar mudar a cultura alheia. Ir sem resolver essa incoerência só recruta mais gente para o nosso sistema falho. E ainda assim, sabe, enquanto a gente fica aqui no conforto desses debates sociológicos, tentando purificar todas as nossas motivações, o tempo implacável continua passando. O tempo não para, de fato. Uma geração inteira entra e sai do palco da história sem sequer ter a oportunidade de ouvir a mensagem. Essa é a tragédia inescapável da missão. É uma pressão enorme. Caminhando para a nossa síntese, a minha posição continua ancorada no ver do material de Lacerda. Ver a absoluta urgência de uma humanidade sem esperança. Essa visão exige uma execução imediata que não pode ficar refém da perfeição acadêmica. O resgate é para ontem. Bom, a minha síntese, em contraponto, sustenta que o atalho, por mais bem intencionado e urgente que seja, é desastroso. A complexidade do coração humano, com suas camadas culturais e históricas, não cede à pressa. Você aposta mais na precisão. A eficácia depende das ferramentas de adaptação. Se a gente ignora isso e entrega discursos materialistas enlatados, a gente trai o mandato. O objetivo é chegar com a mensagem íntegra, com precisão cirúrgica, para não colonizar o outro com as nossas próprias falhas. Sabe, apesar dessa nossa profunda divergência de método, tem um ponto bem cristalino onde a gente converge hoje. Qual? Que o texto do Lacerda, de 2001 a 2026, decreta a morte absoluta da passividade. Não existe arquibancada nessa visão de mundo. Nossa, eu assino embaixo totalmente. A passividade é o inimigo comum de nós dois aqui. Essa frase, ou missionário ou impostor, tira o chão de quem acha que o estudo ou a fé servem só para consumo próprio. A teologia tem que desaguar na vida prática. Exato. E a gente desafia você que está nos ouvindo a não ser um espectador. Sugerimos muito que explorem a obra do professor Lacerda por conta própria. Vai ajudar bastante na reflexão. Mas deixamos você com a imagem do prédio em chamas. Você vai simplesmente arrombar a porta no instinto heróico ou vai buscar entender a planta para garantir um resgate seguro? O relógio não vai parar de bater enquanto você decide. Obrigada por nos acompanhar hoje. Foi uma excelente discussão. Até a próxima, pessoal!